Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software White Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos análise dos pares Ethereum e Litecoin, cotados em BTC. Também incluímos agora recentemente Bitcoin Cash em Tether neste hall. Não se esqueça de assinar o nosso canal, de ativar as notificações para ser avisado de novas edições do nosso programa. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos aqui o preço de fechamento diário da Bitcoin, cotado em Tether na exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software, melhor representam o seu comportamento. O fundo do gráfico apresenta então essa reta colorida com o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, representados enquanto os desvios padrão eles se encontram acima da média. Nós temos aí então o volume aumentando, se mantendo aí na casa dos 2 desvios padrão acima da média. Isso aí fazia bastante tempo que nós não tínhamos uma sequência como essa. Nós vemos aqui também que após o movimento brusco ocorrido nessa segunda-feira, ela teve uma sequência então de altas subsequentes com uma taxa evidentemente inferior, mas bastante alta, e suportado então pelo volume aqui que ainda não abandonou o ativo. Então isso é bastante importante para continuar sustentando os preços, talvez não a alta nessa inclinação, mas uma alta. Então, o que está acontecendo? Estamos em tendência de alta? Sim, na nossa opinião, sim. Os preços aí continuam subindo, eles estão vencendo aos poucos resistências cada vez maiores e eles têm aí encontrado suportes cada vez maiores também. Nós ainda não tivemos um recuo significativo, isso pode vir a acontecer, mas nós não acreditamos que ele venha mudar essa tendência. Na realidade, essa configuração aí de topos e fundos ascendentes, a gente às vezes se torna um pouco repetitivo, mas ela começou no dia 8 de fevereiro, ela começou a ser formada ali. Nós tivemos uma exceção que foi no meados para o fim de fevereiro, nós tivemos aí uma ascendência e depois um recuo. Então, fora esse momento aqui, nós sempre tivemos fundos e topos ascendentes. Agora nós estamos aqui com um movimento bem mais expressivo, provavelmente já representando uma outra realidade aí no momento da Bitcoin e por consequência das criptomoedas. Mas o que está acontecendo é que, de fato, essa busca por patamares mais elevados, ela continua se estendendo dia após dia. Vamos dar uma olhada então na nossa perspectiva para o final do dia de hoje. Já estamos aí na terça-feira, 9 de abril, e aí o que nós temos? 5.302 Tethers, essa expectativa, num intervalo admissível de 5.187 a 5.418. Então, a gente novamente aponta aí, o intervalo vem subindo dia a dia. A gente pode ver aqui por essa reta aqui dessa estimativa que esse modelo aqui de ordem 3 está projetando, e nós temos aqui ainda a correlação razoavelmente forte aí relativa ao preço e o volume, ou seja, quanto do preço é determinado pelo volume, um valor aí próximo aí dos 65%, então bastante. Não é uma correlação fortíssima como nós já tivemos alguns dias atrás aqui, mas continua sendo uma correlação elevada. Então a gente vê que provavelmente os preços estão subindo e o volume não está acompanhando. Provavelmente é isso aqui que está fazendo essa leve recuo aqui na correlação atual, mas isso não implica que ele está perdendo de forma significativa a sua dominância. Então essa é a nossa expectativa. A margem de erro ela continua alta, 2,39%. E em especial está bastante próxima de quanto os preços estão variando de um dia para o outro. Então pode não ser a melhor configuração do modelo que a gente pode conseguir aqui, mas foi dentro da nossa otimização a melhor predição que a gente tem para apresentar para vocês. A gente lembra que são mais de 2.500 modelos que são elaborados e atualmente está assim, então está um pouco difícil de estar fazendo essa predição, mas uma coisa que está bastante coerente aqui nos últimos dias tem sido o sentido aqui de alta da nossa predição, e está muito parecido com a direção que os preços têm assumido. Evidentemente o valor não está o mesmo, mas a gente pode acompanhar de medidas indiretas, que é o que a gente está se baseando nesse momento,
que é o intervalo admissível, ele vem assumindo cada vez mais patamares maiores a cada nova análise nossa. Então isso é também uma indicação de alta, não obstante, a mais importante vai ser sempre o valor esperado para o fechamento. A segunda indicação mais importante é o intervalo admitido e a terceira, então, é a posição desse intervalo em relação ao fechamento anterior. Então aqui a gente está vendo uma expectativa de leve alta em relação ao último dia e a gente vê também uma elevação constante que os preços estão tendo e o nosso preço-alvo 5.302 tethers para o final dessa terça-feira, em especial às 21 horas. Vamos dar uma olhada então no mercado agora. E aí nós começamos o nosso giro com Livecoins, blockchain e criptoeconomia. Até quando o preço do Bitcoin ficará acima de $5.000? Olha, se depender da nossa vontade, a gente acha que para sempre, mas em função da volatilidade é bem possível que a gente tenha alguns recuos. E aqui chama atenção, tem um alerta, Tether pode ter emitido 3,1 bilhões em USDT. Eu acredito que seja bem mais do que isso e o meu argumento é o fato de quando nós tínhamos aí fortes quedas na Bitcoin, tinha-se uma busca bastante grande por Tether e a gente tem que lembrar ali que o Tether estava na casa dos 2 bilhões e que o mercado de Bitcoin era 60 bilhões e se tu for incluir as demais altcoins, tu também tem outros 60 bilhões e tu não consegue guardar 120 dentro de 2. Isso não existe, não tem como zipar valores financeiros. Então, alguma coisa está errada nessa conta, porque se eles conseguem encontrar, se 10% desse mercado buscar abrigo dentro das stablecoins, tu vai precisar em no mínimo 12 bilhões em stablecoins disponíveis. Agora, o que acontece quando tu tem muito mais procura do que oferta? Os preços sobem, mas como os preços vão subir se é uma stablecoin cujo preço não pode subir porque ele é determinado por um ativo externo a este mercado? Então ele não tem como responder e flutuar e absorver essa demanda. Então tu tem que emitir mais coins, mas como é que tu vai emitir mais coins se elas têm que ter lastro? Então tu tem que conseguir lastro. Agora, qual é a tua justificativa para mais lastro? É simplesmente absorver e honrar a promessa de stablecoin, então isso fica um pouco difícil, um pouco complicado de ser gerenciado. A abordagem correta seria simplesmente encerrar as compras no momento que todo o lastro já cobriu as emissões feitas que foram comercializadas. Essa seria a maneira correta. Então acabou, a gente tem tantas bilhões, esses bilhões foram negociados, acabou. Agora a gente está recomprando eles, mas a gente não tem mais como vender. Então essa é a proposta adequada, ou aumenta-se o lastro, consegue-se então mais investidor, mais aporte, etc, para fazer novas emissões, mas elas têm que ser pela mesma cotação, porque senão nós não temos uma stablecoin, nós temos ETH Another, mais uma entre as tantas 2.000 que tem. Então esse compromisso ele tem que ser observado e é muito importante que quem está operando nesse mercado também tenha. Antes de eu trocar de assunto, o problema todo vai ser no momento que nós tivermos uma crise de confiabilidade no Tether. E isso vai desvalorizar o Tether e isso vai se refletir no preço da Bitcoin. Então a Bitcoin vai ter um salto muito grande, mas é porque boa parte do mercado de Bitcoin roda em cima de Tether. Então quando o Tether se desvalorizar, cair pela metade, o preço da Bitcoin Tether dobra e a Bitcoin não mudou seu valor. Foi apenas o Tether que perdeu. E isso vai atrapalhar muitos traders, vai ter muita compra entrando e depois esse preço vai cair, vai perder a demanda. Então no começo a gente pode até ter uma espécie de pump relativo à desvalorização do Tether quando isso acontecer no futuro, talvez não tão longe assim. CoinMarketCap, então um agregador de dados, nesse momento Bitcoin, o benchmark avaliado em 5.260, uma leve queda em relação à nossa última leitura que estava 5.290, essa leve queda provavelmente representada aqui com menos 0,42%. Ethereum 178, então teve aí uma leve alta em relação ao último dia, agora nas últimas horas aí fazendo uma leve correção. Ripple 35 centavos, Litecoin 87, também uma leve correção aí
relativa aos 93 que atingiu aí na nossa última análise. Bitcoin Cash, apesar de devolver um pouco os ganhos, acima ainda dos $300, EOS 5,46 recuando um pouquinho mais, e a Binance Coin então fazendo seu mergulho aí, 17,86 após aí testes sucessivos à marca dos $20, então agora ela está fazendo um mergulho. Ela tem os 15,50 como um suporte forte, talvez ela vá fazer um teste até ali, talvez se ela queira voltar um pouco antes, ela deve ter, se eu não me engano, pelos 17,50 ela tem algum suporte um pouco próximo desse nível, já faz um tempo aí que a gente não analisa o preço, mas em 15,50 é um suporte bastante forte, se o mercado se lembrar disso, então isso pode segurar os preços por esse patamar, é um comportamento distinto que a Binance vem tendo. Isso talvez pode estar associado aí com uma realização, talvez com um pouco de redução de volume em cima dessa coin. Vamos dar uma olhada aqui no volume agora. Nós temos aí BitMEX 2.3 bi, é um volume elevado sim, mas para os patamares que nós estamos aí, talvez não seja suficiente. OKEx 1.6 e Binance 1.3 bi nas últimas 24 horas. Muito embora ainda volumes aí bastante acima de 1 bilhão, nós vemos aí que eles vêm recuando nas últimas horas. Isso aí pode não ser a melhor notícia aí para os preços da Bitcoin nesse momento, que aqui a gente entra agora então no gráfico e a gente chama atenção aqui para a reta que, se fosse representar esse gráfico, ela seria uma reta inclinada aqui da esquerda para a direita, uma reta com uma inclinação positiva, seria a reta média aqui dessa trajetória. Então nós estamos sim numa trajetória altista, a gente consegue ver aí topos e fundos ascendentes, mas não obstante isso aí não vai nos impedir de fazer alguns recuos. A gente está vendo aí um suporte bastante forte aqui em 5,100, a gente abriu esse candle aqui das 8 da manhã do dia de ontem, então 8 de abril, né, dessa segunda-feira, e nós vimos aqui que a boa parte do volume desse candle aqui aconteceu após os 5,100 serem perdidos, então provavelmente aí os 5,100 funcionando aí como um suporte bastante forte aí, que talvez sustente um eventual teste, e aí ele sustentando, nós podemos esperar aí uma reação. Então a gente poderia dizer que está entre os 5,100 e 250 aqui, que tem sido praticamente o nosso topo. Fica um pouco difícil de ver as resistências aqui, porque as altas que estão tendo, elas estão sendo interrompidas, na nossa opinião, pela perda de força compradora e não tanto por uma pressão excessiva da força vendedora. Ou seja, o volume vai diminuindo ao natural quando ela vai chegando perto desses resistências, desses limites, e não ela vai sendo atacada então por uma ordem de venda que aumenta ainda mais o volume e faz a reversão da direção. Por isso fica muito difícil para a gente estar vendo uma resistência, mas a gente vê o nível ali dos 5.500, 5.600 como provável alvo. É muito distante para estar falando isso como resistência, dado a faixa de variação dos preços dentro aí do dia e desse gráfico de horas. Porém, nós estamos mais preocupados agora, nesse momento, com o suporte, que é o que vai sustentar essa trajetória. Então 5,100 tem sido um suporte aí bastante forte, e aí a gente vai vendo que a gente está deixando níveis importantes aí para trás, em especial o dos 5.000. Ainda é possível fazer visitas a ele? Claro que é, tá? Claro que é, mas nós vamos precisar aí de bastante volume, em especial caso se perca os 5,100, pode ter um aumento no volume negociado, a queda ganha momento e ela pode fazer sim um teste até os 5, quem sabe orbitar um pouco abaixo, tal qual aconteceu aqui ainda no dia 6, quando nós fomos até os 4.930 aqui. Naquele dia nós imaginávamos que ele ia até os 4.890, então não, parou um pouco acima, 4.930. Então coisas assim podem acontecer, quem está operando no mercado aí sabe, mas de uma maneira geral, quem está operando comprado ao longo dessa trajetória aqui está satisfeito. É muito importante a gente ter um número pequeno de operações para justamente evitar a complexidade
excessiva. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações. Quem quiser dar uma olhada aqui nesse e-book aqui que a gente escreveu em abril do ano passado, nós vamos colocar o link na descrição desse vídeo e vocês podem examinar. Ele está à venda aqui na Amazon por esse valor aí de R$20,21. Pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo programa. Não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou clara, por favor, coloquem as perguntas nos comentários. Nós vamos responder tão logo quanto possível. E se alguma coisa que nós falamos vocês consideram interessante, não se esqueçam de divulgar para os seus colegas e amigos. Pessoal, até o nosso próximo programa. Tchau!